Você veja só. Em sua fala na ONU, em 22 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez um alerta importante sobre a cristofobia. Aproveito então para trazer novos dados sobre esse tema divulgados nos últimos dias. Mesmo longe dos noticiários, 8 cristãos são mortos por dia no mundo, vítimas de perseguição e ataques à fé. A Coreia do Norte é o país número 1 na lista mundial da perseguição desde 2002. Isso classifica a nação como o país mais fechado do mundo ao evangelho e onde é mais difícil viver como cristão. A principal fonte de perseguição na Coreia do Norte é o próprio Estado, na figura do governo e do partido. Os cristãos não apenas continuam a ser vistos como perigosos e sua religião como o ópio do povo, mas são encarados como verdadeiros inimigos do Estado e do regime, sendo muitas vezes denunciados à polícia por vizinhos ou por outros familiares. Outro local bastante perigoso para cristãos é o Laos, mais uma ditadura comunista da Ásia. Lá, esses religiosos são privados de direitos básicos e, em muitos casos, perseguidos e mortos. Todos os anos, a Portas Abertas a ONG Portas Abertas divulga uma lista mundial da perseguição, elencando os países onde cristãos vivem sob ameaça. Na relação de 2020, são 50 locais, praticamente todos na África e Ásia. O único nas Américas é a Colômbia, onde ainda hoje, segundo a organização, lideranças cristãs são ameaçadas por guerrilheiros, narcotraficantes e paramilitares. Os números são chocantes. Mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Guilherme Fiuza. Vitor, perseguição religiosa é barbárie. Perseguição religiosa não é civilização, é obscurantismo. O que se faz contra a perseguição religiosa? É impossível conviver democraticamente com isso. O que eu devo afirmar é o seguinte: quanto mais evoluída é a civilização, maior é a tolerância em relação a credo, em relação a símbolos, em relação a totens, né? Está acontecendo com os cristãos, eventualmente a religião muçulmana se apresenta ou prega um determinado sectarismo, mas isso também pode acontecer do lado cristão. E eu acho o seguinte, o problema, a grande tragédia cultural, na minha opinião, é que a política, ou seja, a política na forma da convivência entre as pessoas, ela assumiu um teor de intolerância religiosa, né? Ela assumiu um teor um teor excludente em relação ao próximo. Então, o que a gente está vendo hoje em relação a crenças até sobre como enfrentar a pandemia é uma coisa aterradora. Em relação a crenças sobre a notícia que a gente acabou de dar, como lidar com questões de gênero, com as transformações culturais em relação a isso, está indo não nas sociedades talibãs, pré-históricas, onde lamentavelmente já havia isso, você pensa diferente, cortem-lhe a cabeça. Isso está vindo para as sociedades que teoricamente são civilizadas. Então nós vemos hoje nas grandes capitais do mundo cultas que já leram tudo, têm toda a herança dos grandes filósofos, né, dos grandes teólogos, dos grandes pensadores, dos grandes homens públicos, né? Quer dizer, todo esse avanço civilizatório, ele está desaparecendo numa cultura de linchamento. Esse negócio de você destruir símbolos, destruir estátuas, cancelar Cristóvão Colombo, de uma profunda ignorância, né? Você perde a perspectiva da construção histórica. Você bota Cristóvão Colombo no século XXI e julga, né? De acordo com os seus valores superficiais do seu tempo. Então, evidentemente que eu acho que é claro que a questão da religião, ela diz para muita gente, ela é a razão de viver, né? É o fundamento básico da existência. Só que essa situação limite, ela se espalhou para todos os outros campos. Então,
se na política, na convivência, na cultura, essa onda estranha, né, excludente, está tendo está se espraiando dessa maneira agressiva e ignorante, você imagina na área religiosa. Não tem política, Vitor, que resolva isso. Não há política, não há lei que resolva isso. É só você escolher entre viver numa sociedade civilizada com tolerância ou você partir para uma guerra brutal. Zé Maria. Essa perseguição religiosa, ela é antiga, tão antiga quanto a humanidade, sempre existiu. E os poderosos sempre tentaram evitar o debate e evitar as crenças, né? E foi exatamente por isso que Cristo veio à Terra e deu a sua vida, o seu sangue, exatamente para mostrar que a fé deve prevalecer. Eu diria o seguinte, nós temos aí na história da humanidade vários mártires de várias religiões, né? De várias crenças. Cada crença tem o seu mártir exatamente por defender a sua ideia e sua crença. Eu acho impossível pensar o mundo, pensar em cada detalhe do mundo, pensar sobre o ser humano, sobre os animais, sem pensar na existência de Deus. Como? Quem iria criar um mundo tão harmonioso? Olha pela janela e vê a harmonia do mundo, a harmonia do ser humano, e que às vezes é colocado a teste sem a presença de Deus. Agora, esta harmonia, ela é vista, cada um tem a sua visão. Eu sou católico e respeito profundamente as outras religiões, né? E os outros credos. Agora, antes de tudo, é preciso ter respeito à vida, é preciso ter respeito às pessoas. Foi ótimo colocar esse assunto aqui em discussão, porque quando o presidente falou sobre esta palavra, cristofobia, houve alguns comentaristas e tal que ironizaram, né? Isso aí, disseram que não existe, existe sim. E hoje, mais do que nunca, é preciso se atentar sobre esta liberdade de pensamento e liberdade de escolha. Nós falávamos aqui sobre a vacina, agora há pouco, sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. É evidente que eu me vacinaria e acho que a maioria sim vacinaria. Mas é preciso dar espaço também às pessoas que não pensam igual a massa, que não pensam igual a todos. Então, é bom se atentar e é bom que os cristãos se unam e parem com possíveis discussões internas e se unem exatamente em defesa do direito à religião. Isso é muito importante. Isso é um bem principal na vida das pessoas e da